Pessoal, voltando às nossas avaliações, nós estamos aqui no Jamboard, também é comum, tá? Além de se utilizar o percentual e tal, para que a gente não tenha uma diferença de avaliação de acordo com a escala, é comum também que a hora que a gente está fazendo esse somatório, tá? Que a gente tire, tanto no erro total quanto no erro percentual, que a gente divida, tá? Isso pelo número de observações avaliadas. Tá? Porque conforme eu vou somando, esse valor só tende a crescer, né? E é interessante a gente saber aí, tanto na média quanto que ele está errando, né? Quanto no caso do percentual, para que eu padronize esse valor aqui entre 0 e 100, tá? 0% e 100% de erro, tudo bem? Então é interessante dividir pela média para a gente saber quanto que ele erra na média, né? Inclusive, para a gente poder calcular outras medidas estatísticas em cima disso, né? Que não é, vocês viram média, desvio padrão, variância, etc. O quanto que ele se desvia da média, inclusive, tá? Então é interessante sempre a gente ter esse tipo de abordagem, tá? Então nesse caso aqui, além dos 75%, né? A gente poderia dividir pelas duas observações, o que daria, ruim de cabeça, 37,5%, né? 37,5% menos 37,5%, tá? E ambas, ou seja, na média ele está errando 37,5% para cima neste caso aí, porque a gente está considerando o erro, mas lembre-se que a gente viu aquele probleminha do erro, né? Ele pode estar para cima, pode estar para baixo, anular, mas já vamos ver como resolvemos isso. Mas é só para mostrar neste momento questão da média, questão da diferença de escala para vocês, a questão do percentual, do erro percentual, tá? Bom, então vamos avançar aqui. Nós temos o erro, tá? Aqui eu coloquei alguns exemplinhos aqui de erro e erro percentual, para a gente ver como é que fica, tá? E aí nós temos aqui o erro médio, né? Que é simplesmente o somatório dos erros, igual a gente fez, dividido pelo K, que é o total de observações, tá? E o erro médio percentual, que aí a gente faz o erro percentual, né? Aquela formulinha que a gente viu, esta daqui, tá? Vamos fazendo o somatório dos erros percentuais e dividindo pela média, tá? Então, idealmente, né, um bom modelo seria o modelo cujo ME ou MP fosse próximo a zero, mas a gente viu que é próximo é factível ou fácil fazer isso, né, errando hora para cima, hora para baixo, porque uma vez o erro vai dar positivo, outro negativo, e eles acabam se anulando, tá? Inclusive, tem dois exemplos um pouco mais estatísticos aqui, tá? Se eu pegar essa distribuição normal, para quem já fez estatística, né? Acho que vocês já fizeram, né? Não sei, talvez. Mas enfim, aqui essa distribuição aqui de erro significa que a média do erro é zero e ele tende a desviar. O desvio normalmente ele tenta a desviar em uma unidade do erro, ou seja, a hora ele chuta, tendência ele chutar um para cima, um para baixo, para cima, para baixo, enfim, tá? Fica dentro dessa variação aqui. Já essa outra distribuição que também tem a média do erro como sendo zero, né? Ou seja, no final das contas, chutando para cima, chutando para baixo, etc., deu aquele zero como a gente viu, tá? Só que ele desvia muito mais, tá? Da média, ou seja, do erro zero ali, do que essa primeira de cima. Então aqui ele erra normalmente pode errar tem 4 unidades para mais ou para menos, né? Então ambas dão erro zero, só que uma acaba sendo muito pior que a outra. Então aqui a gente tem dois problemas com erro percentual, que é obter um erro zero, você achar que seu modelo está bom, né? E dois modelos que variam bem diferente com relação às predições, né? Um erra muito mais que o outro, ainda assim continua dando erro zero incrivelmente, tá? Então aqui eu peguei dois exemplos, ó. A gente tem essas predições aqui para o meu modelo F1, tá? E essas predições aqui para o modelo F2, certo?
E aí, se você for fazer o erro percentual, no caso aqui o erro estão na mesma escala, né? Tanto faz se for erro ou erro percentual. É, se você calcular o erro para as duas, tá? O erro vai dar o mesmo. Só que esse cara aqui, ele está errando bem mais que esse cara aqui, mas o erro é o mesmo. Então, se você se basear apenas no erro, tá? Você pode se enganar. Então, dado isso, a gente vai ver outras medidas aqui, tá? Das mais utilizadas, tá? Eu particularmente gosto muito dessa daqui, mas nós temos o desvio médio absoluto ou mean absolute deviation, tá? O MED, tá? Mean absolute deviation. O que ele está fazendo? Ele está colocando o módulo no erro, só isso, tá? Colocou o módulo no erro. Por quê? O que acontece quando você tem módulo? Vamos ver? Deixa eu ver se eu tenho esse exemplo aqui. Beleza, tá? Vamos pegar esse mesmo exemplo que a gente tinha no slide anterior, em que eu tinha um erro que dava menos 2, o outro mais 2, hora que eu somava os dois, né, dava 0. Se eu pegar essa mesma formulação, então, só que em vez do E11, eu colocar aqui o módulo do E11, certo? E aqui embaixo, ao invés do E10, eu colocar o módulo do E10. Então, isso... Opa! Módulo. Então, isso daqui equivale aqui, ó. 30 menos 32 em módulo, tá? Aqui, 25 menos 23. 23 em módulo, tá? Então, isso dá módulo de menos 2, que é igual a 2. Isso daqui vai me dar módulo de 2, que é igual a 2. Então, na hora de eu somar os dois, calcular o erro total, o erro médio total, né? Mas vamos colocar o erro total para deixar na mesma escala aqui, né? Vai dar 2 mais 2 igual a 4. Ou seja, ao invés de dar 0, como dava, agora já dá o erro, quanto que ele está errando, não importa se é para cima ou para baixo, ou quanto que ele está errando a cada observação, tá? E aí, se quiser dividir pela média, né? São duas observações, 2, isso daqui dá 2. Ou seja, na média ele erra 2, tá? Então, uma hora ele errou 2 para cima, outra hora ele errou 2 para baixo, na média ele está errando 2. Tudo bem? Então, já só de colocar o módulozinho no erro aí, pô, show de bola, tá? Só que ainda assim, se eu apenas colocar o módulo no erro, eu vou ter aquele mesmo problema apontado no slide anterior da questão de escala. Então, mesmo aqui com o módulo, vai sempre me dar um valor positivo, não tem mais aquele risco de dar 0, por exemplo, se ele estiver errando, mas a diferença de escala ainda é grande. Então, qual que é a próxima medida que tem aqui? A gente pegar e colocar um módulo no erro percentual, certo? Que aí é chamado de Mean Absolute Percentage Error, tá? Erro percentual absoluto médio, tudo bem? Então agora a gente tem aquela padronização de escala, tá? E ainda assim a gente evita obter valores zero. Então um MAP, tá? Particularmente é uma das medidas aí que mais me agrada em termos de avaliação de séries temporais, tá? Então vamos pegar fazer um exemplinho aqui. Vou colocar aqui, background. Opa! Onde ainda... Vamos lá, vamos supor que eu tenha, sei lá, aqui seria 100, aqui 300, aqui 500, aqui 700, tá? Vou fazer um negócio bem doido aqui, aqui seria no T1, T2, T3, T4, T5. Vamos chutar uns valores doidão aqui.
certo? E aí vamos supor que a gente tem um modelo preditor, né? O nosso famoso F qualquer. Ele está prevendo esses valores aqui, certo? Então vamos lá. Vamos aplicar as medidas que a gente viu até agora, que seria o erro médio. Vamos fazer aqui o erro percentual médio. Vamos fazer o erro absoluto médio e o erro percentual absoluto médio, certo? Então vamos lá. No erro médio, tá? Então vamos lembrar que é aquele nosso famoso somatório de y e menos f de i, certo? Ou seja, simplesmente a diferença do valor real e das observações. Então o que nós temos aqui? Nosso erro médio. Aqui eu tenho 100 menos 200. 100, que é o valor real, 200 do predito, certo? Mais, aqui, nós temos o real é 300, o predito é 200. Então, ó, real 300 menos 200 do predito, mais, nós temos aqui, ó, o real é 600, o predito é 800. Então, vai ficar mais 600 menos 800, mais, aqui nós temos o real é 200, o predito é 100. Então, 200 menos 100, mais, finalmente aqui, o real é 400, o predito é 200. Então, nós temos aqui 400 menos 200. Tá. Ficou esgoeladinho. Então, vamos lá. Isso daqui vai ser igual a menos 100. Aqui dá mais 100. Aqui dá mais menos 200. Mais, aqui dá 100. Mais, isso daqui dá 200, certo? Então, esses daqui se anulam, né? Menos 200 com esse se anula, então eu tenho um erro aqui de 100, tudo bem? Se eu for fazer a mesma coisa, né? Deixa eu separar aqui para não causar confusão. Tá? Se eu for fazer a mesma coisa, né? Vai ficar, ó, do erro percentual médio, é esses caras aqui dividido pelo y, certo? Então, vai ficar 100 menos 200 dividido por 100 mais 300 menos 200 dividido por 300 mais 600 menos 800 dividido por 600 mais 200 menos 100 dividido por 200 mais 400 menos 200 dividido por 400. Tá? Então, isso dá menos 100 dividido por 100, certo? Isso daqui. É isso, né? Menos 100, isso daqui vai dar menos 1. Ah, desculpa, aqui em cima eu esqueci de dividir pela média, tá, pessoal? Então, é tudo isso. Agora que eu vi. Dividido por 5, que são as 5 observações, tá? Então, esse cara aqui dá 20. Falha nossa, esqueci de dividir pela média, tá? Então, tudo isso daqui dividido por 5, tá?
Deixa eu apagar aqui a borrachinha. Falha nossa, tá? Bom, aqui dá 100, dá 1, certo? Variou de fato em 100%, que é igual a 1. Mais, vou colocar um parênteses aqui, que dá 100, certo? Dividido por 3. Vou colocar aqui 0,33. Aqui dá menos 200 dividido por 600. Dá 1/3 também, né? 0,33. Só ver se eu não tô ficando gaga, tá, gente? Porque a idade chega. Menos 0,33, né? Cabeçudo. Deixa eu apagar aqui. Aqui também é menos 1. Menos 1 mais menos 0,33. Aqui dá 100 dividido por 200, isso dá meio, né? Aqui dá 200 dividido por 400, isso daqui também dá meio. Ponto 5. Tudo isso dividido por 5, tá? Então, isso é igual. Esses caras se anulam. Espera que tá faltando coisa aqui, não tá não? Esses caras se anulam. Vai dar 0? Não é possível que vai dar 0. Eu errei algum sinal aqui? 300 menos 200, 600 menos 800, 200 menos 100, 400 menos 200. Então, isso dá 1, ok. Aqui dá 0,33, 0,33. Ah, se aqui der o 0, em cima tinha que dar 0 também, apesar de ser percentual. Deixa eu ver. Menos 100, 100, menos 200, 100, mais 200. Que deu 100 por 5, 0,20. Tá certo. Tá. Beleza. Por acaso estiver falhando alguma coisa, para conferir. 3, aqui, 200 meio, 400 menos 200, vai dar menos. Ah, peraí, aqui é menos. Não, peraí, tá certo. 400 menos 200, tá certo. 400 dá meio também, beleza, tá? Então vamos lá. Menos 1, 0,33, 0,33. Esses caras aqui se anulam. Mais esses caras aqui se anulam. Então isso daqui dá 0. Dividido por 5, que vai dar 0. Tá? Então aqui no erro percentual médio, tá? Deu 0. Ou seja, se a gente pegar esse cara aqui, acho que ele está chutando 2 unidades para cima, né? Esses caras não está chutando 2 para cima. É isso que eu não tô me achando estranho, viu? Percentual é menor. Tá certo, percentual é menor, mas beleza. Aqui deu 0, tá a variação percentual dele. Deu 0 apesar dele estar errando, tá? Bom, vamos pro erro absoluto. Erro absoluto médio. A gente vai pegar esse mesmo exemplo aqui, só que em vez de fazer essas diferenças, a gente vai fazer o módulo, tá? Das diferenças e tirar a média. Então é 100 menos 200 mais 300 menos 200 mais
600 menos 800 mais 200 menos 100 mais 400 menos 200, tudo isso dividido por 5. Então aqui nós temos 100 menos 200, mais o módulo, né, dá 100, mais essa diferença dá 100, mais essa diferença dá 200, mais essa diferença dá 100, mais essa última diferença aqui dá 200. Opa. Dividido por 5, tá? Então isso daqui vai ser igual a 200, 400, 500, 700, 700 dividido por 5. Não tô tão bom para fazer de cabeça assim, não. Já podia deixar a calculadora aberta, né? Ih, eu já esqueci quanto que eu tinha falado. 200, 400, 500, 700, 140. Né? Então, temos aqui que é 140. O erro absoluto médio, tá? Então, na média, ele erra 140, não importa se é para cima ou para baixo. Tá? E aqui nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Só que com o erro percentual médio absoluto. Então, como é que fica? Fica o módulo de 100 menos 200 dividido por 100 mais módulo 300 menos 200 dividido por 300 mais 600 menos 800 dividido por 600 mais 200 menos 100 dividido por 200 mais 400 menos 200 dividido por 400, tá? Tudo isso dividido por 5, tá? Vou dar continuidade para esse lado daqui. Então, nós temos aqui menos 100 dividido por 100, né? Dá menos 1, então nós temos 1 mais. Aqui é 1, né? 100 dividido por 300, ou seja, 1 dividido por 3, mas 0,33. Aqui também, né? É 200 por 600, que é equivalente a 100 por 300, que é equivalente a menos 0,33, mas como está em módulo, 0,33 mais 200 menos 100 dividido por 200, dá 100 dividido por 200, 1 dividido por 2, dá meio. E aqui a mesma coisa, né? Dá 200 dividido por 400, dá a mesma coisa que 2 sobre 4, 1 sobre 2, 0,5, tudo isso aqui dividido por 5. Então, nós temos 0,66, que dá 1, né? 2,66. Dá 0,53, tá? Ou 53%. Então, na prática, o que isso está dizendo? Que, em geral, a predição dele está chutando ou para cima ou para baixo e 53% do valor. Tá? A diferença está dando de 53% do valor original para o valor predito. Tudo bem? Bom, então aqui a gente encerra uma grande gama de medidas de algoritmo. Tá? O que tem além disso? Tá? Tem uma outra medida que é basicamente aquilo que a gente fez, tá? Só que ao invés de colocar o módulo do erro, tá? Ele está colocando o erro ao quadrado.
tá? Isso também vai caracterizar ou vai resultar sempre em valores positivos do erro, tá? Porque mesmo que o erro seja negativo, a hora que você faz negativo com negativo, né? Negativo vezes negativo, isso gera um valor positivo. Então não tem, nessa medida aí, ela não tem qualquer tipo de problema, tá? Com relação a você chutar uma hora para cima, para baixo, o erro dá zero, como era no erro simples, tá? Então a gente tem esta vantagem aí, tá? Mas qual que seria a vantagem em algum momento de eu utilizar esse cara aqui em relação ao erro percentual absoluto médio, que a gente, na minha opinião, já falei que eu acho que é show de bola, evita problema do zero, tem a variação independente da escala, tudo bonitinho, tá? A questão aqui é que ela não vai ser tão bonitinha quanto o map, tá? Porque ó, a gente não está dividindo, não está pegando o percentual dos valores, está sendo trabalhado em cima do erro. Ou seja, se eu tiver grandes escalas de valores, esse valor explode, tá? Só que eu deixei ela aqui propositalmente ou como um extra, assim, porque existem algoritmos, tá? De otimização. Tá? Ou seja, eles vão tentando adaptar os seus parâmetros e fazendo predição de valores. Tá? E quando eu tenho um erro quadrático, tá? A superfície de erro que a gente fala, ela fica nesse formatinho aqui. Tá? Quando eu tenho uma superfície de erro nesse formato, ou seja, se o meu erro é 2, né? Se bem que esse gráfico aqui está bem ruimzinho, tá? Tá mais ou menos o quadro. Enfim. Para cada. Eu vou pegar uma outra figura melhorzinha, mas enfim. Se eu estou errando 2, por exemplo, eu tenho 4. Se eu estou errando 4, eu tenho 16. Se eu estou errando negativo, enfim, né? A gente. Tá aqui. Tá dando essa figura por causa do y, tá? Não necessariamente seria só função quadrática. Mas enfim. Ele vai ter esse formato aí da sua função quadrática, tá? E quando eu tenho um formato de função quadrática, para quem já fez IA, existem alguns algoritmos que eu consigo ir diminuindo o erro quadrático, até chegar num ponto que não é zero, né? O erro nunca fica zero, mas é um ponto bom, assim, ou seria o melhor possível que eu conseguiria chegar de maneira rápida, ou seja, estimar os parâmetros dos algoritmos de maneira rápida, utilizando o erro quadrático. Tá? Então, apesar de na prática a gente não vai fazer esse processo de otimização de parâmetros e etc., porque não é pré-requisito inteligência artificial a gente faz isso, tá? Mas enfim, utilizar isso como critério de avaliação faz com que eu tenha uma superfície de erro mais ou menos desse tipo aqui e eu consigo fazer algoritmos aí de forma que, dado um erro grande, eu consigo passo a passo e diminuindo esse erro de maneira automática, tá? Então, só por curiosidade, deixei isso aqui para vocês, tá? Então, tá aqui, no caso aí, uma derivada também do erro quadrático médio para achatar os valores, não deixar ele explodir. É o Standard Deviation Error, ou seja, eu coloco uma raiz quadrada no somatório ao quadrado dos erros. Tá? Também tão bom quanto essa daqui, no caso de otimização, apenas no caso de avaliação, ou seja, de dar um valor numérico, eu dou uma achatadinha disso daí, já que cada valor eu estou multiplicando ao quadrado, depois eu tento fazer a reversão com a raiz quadrada. Tudo bem? Bom, então é isso, pessoal, em termos de avaliação, tá? Agora a gente vai entrar numa nova seção da nossa aula, que são componentes de séries temporais. Né? Então, até lá.